Olá, ouvintes, bem-vindo a mais um episódio do meu podcast jurídico. Hoje eu vou interpretar um artigo de lei de difícil compreensão usando a perspectiva clássica de Carlos Maximiliano, um dos maiores nomes da hermenêutica brasileira. O artigo escolhido foi o 121, parágrafo 5º do Código Penal, que trata da redução de pena nos casos dos homicídios cometidos sob violenta emoção, logo após a provocação injusta da vítima. Vamos entender esse artigo, né? Como esse dispositivo também pode ser interpretado e quais são os seus limites, certo? Para Carlos Maximiliano, a interpretação deve seguir os 4 métodos principais, que é o gramatical, o lógico, o histórico e o sistemático. O método gramatical é quando nós analisamos o texto literal, né, do parágrafo 5º e percebemos que as expressões centrais, como violenta, emoção e logo em seguida a injusta provocação. A leitura pura, né, da letra da lei revela que a redução da pena está condicionada aos 2 requisitos, né, que é uma emoção intensa que retire parcialmente a pessoa do controle, do autocontrole, na verdade, e uma reação temporalmente próxima ao estímulo provocador. Mas só a leitura literal não esclarece quanto tempo seria logo em seguida, nem qual o limite da injusta provocação. Logo depois, vamos para o método que é o lógico, né? Que aqui a gente vai buscar a razoabilidade do legislador. E em termos lógicos, o dispositivo procura equilibrar a punição com o reconhecimento que seres humanos em situações extremas podem ter sua capacidade de autocontrole reduzida. A intenção é diferenciar um homicídio frio e calculado daquele que é cometido em contexto emocional ou explosivo, né? E temos também outro método, que é o terceiro método dele, que é o conhecido como método histórico. Por exemplo, o parágrafo 5º tem as raízes em concepções antigas do direito penal, que diferenciavam o homicídio por ira do homicídio comum, né? Historicamente, a legislação buscou atenuar a pena em casos de forte emoção, porque o agente não age com a mesma frieza ou com o domínio pleno da vontade, né? E temos o método sistemático, né? Por fim, né, que a gente analisa o artigo como parte do sistema jurídico. Ele se conecta ao princípio constitucional, que é o tido como a da dignidade humana, e aos critérios da culpabilidade, né? Além disso, dialoga com outras figuras penais também, que admite a redução da pena quando a autodeterminação do agente está enfraquecida, né? Os métodos de Carlos Maximiliano ajudam muito, mas tem certos limites, né? A interpretação clássica não resolve problemas modernos como interpretar a violenta emoção diante dos avanços da psicologia, quão rápido deve ocorrer a reação para configurar o logo em seguida, e em caso de violência doméstica, a provocação injusta se aplicaria da mesma forma. O método tradicional pode ser insuficiente para lidar com os contextos sociais atuais e mais complexos, né? E complexos, na verdade. Analisando esse artigo pela lente de Carlos Maximiliano, percebemos que os métodos tradicionais ajudam a organizar o raciocínio jurídico, mas eles não podem ser aplicados de forma mecânica, né? Eles oferecem uma base mais sólida, porém, se usados isoladamente, podem limitar a capacidade do intérprete captar as mudanças sociais, valores contemporâneos e contexto de vulnerabilidade, né? No processo legislativo, essa perspectiva clássica, ela nos lembra que a redação das leis deve ser clara, coerente e tecnicamente precisa, mas também reforça que a lei não vive sozinha, precisa dialogar com a realidade, com a evolução da sociedade e com as novas demandas da justiça. Né? Esse foi o episódio de hoje. Espero que essa análise ajude a compreender melhor o artigo 121, parágrafo 5º do Código Penal e a importância dos métodos clássicos de interpretação. Obrigado por ouvir o meu podcast, e até o próximo.